Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Sérgio Medeiros. Como sempre, trago o conteúdo das nossas redes sociais e do podcast, todos com o nome Dicas de Arbitragem, para melhorar seu desempenho na arbitragem e no futebol amador. Estamos começando o 5º episódio e desde já, como sempre, eu já agradeço a sua participação. E digo a primeira dica: não ouçam o áudio de forma acelerada. Tenham paciência para que consigam absorver com êxito todas as informações e orientações. Espero que estejam preparados para mais uma etapa dos nossos estudos voltados para quem quer atuar como árbitros e árbitras no futebol amador. Dessa vez, vamos falar sobre a história e evolução das regras do futebol e da arbitragem. Antes de continuar, eu quero pedir a vocês que se inscrevam nos nossos canais, no podcast, YouTube, TikTok e no Instagram, todos com o nome Dicas de Arbitragem. Dê um like, compartilhe os áudios e vídeos, além das postagens de crônicas e reels no Instagram. Isso é muito importante para a continuação do nosso trabalho. O tema arbitragem de futebol é muito relevante e realmente o estudo constante das regras é fundamental para garantir uma boa atuação dos árbitros. O futebol como esporte é marcado por um conjunto de regras que garantem sua organização e o bom andamento dos jogos. Essas regras são tão fundamentais quanto os próprios jogadores, técnicos e torcedores, e os árbitros desempenham o papel crucial de garantir que elas sejam cumpridas de forma justa. A importância do estudo contínuo dessas regras pelos árbitros é indiscutível, pois elas podem mudar, ser interpretadas de formas diferentes e até mesmo evoluir com o tempo. O surgimento das regras do futebol. O futebol moderno, como conhecemos, nasceu na Inglaterra no século XIX. No entanto, antes disso, jogos semelhantes ao futebol eram jogados em diversas culturas, como na China, na Grécia e em Roma. Porém, esses jogos não tinham um conjunto único de regras, o que gerava confusão e até violência. Foi em 1863, com a fundação da Football Association na Inglaterra, que as regras começaram a ser sistematizadas e o futebol passou a ser organizado de maneira mais formal. Essa organização foi fundamental para a popularização do esporte, que já havia conquistado fãs na Inglaterra e em outros lugares da Europa. A primeira versão do conjunto de regras de futebol foi chamada de Laws of the Game. A Football Association, que reunia clubes de futebol, estabeleceu um conjunto único de regras para unificar o esporte. O documento original contava com 13 regras, que foram mais tarde aprimoradas e expandidas ao longo do tempo. Essas regras não só garantiram que o jogo fosse jogado de forma mais ordenada, mas também estabeleceram o papel crucial do árbitro. Desde o início, o árbitro tinha a responsabilidade de aplicar as regras de forma imparcial e garantir que os jogadores seguissem as normas estabelecidas. O livro de regras do futebol. Com o passar dos anos, as Laws of the Game evoluíram e se expandiram, com novas regras sendo adicionadas para acompanhar as mudanças no próprio jogo, com a introdução do VAR, sistema de árbitro assistente de vídeo, e o ajuste de questões relacionadas à tecnologia, faltas e conduta. Hoje, o livro que contém as regras é mantido pela International Football Association Board, que foi criada em 1886 e continua a ser a autoridade máxima no que se refere às regras do futebol. O livro de regras do futebol, como é conhecido hoje, é uma obra extensa e detalhada que cobre todos os aspectos do jogo, desde os princípios gerais até as especificidades sobre o comportamento dos jogadores, a organização das partidas e as responsabilidades dos árbitros. Cada artigo é cuidadosamente redigido para cobrir todas as possibilidades que podem surgir durante uma partida, proporcionando uma base sólida para os árbitros interpretarem e aplicarem as regras com precisão. O estudo dessas regras é vital para os árbitros que precisam não só conhecê-las, mas também entendê-las em seus mais variados aspectos. A interpretação correta e a aplicação das regras durante uma partida exigem não apenas memória, mas uma compreensão profunda sobre o que cada regra significa, quando aplicá-la e, muitas vezes, como equilibrar as diferentes regras em situações de jogo complexas. O desafio da arbitragem e a evolução das regras. A arbitragem é um dos pilares mais desafiadores do futebol. Além de tomar decisões em tempo real, o árbitro precisa ter uma compreensão detalhada das regras e a capacidade de interpretá-las conforme nuances de cada jogo. Além disso, com a constante evolução das regras, como as mudanças no uso do VAR ou a redefinição de certos tipos de faltas,
os árbitros precisam estar sempre atualizados. Por exemplo, um árbitro deve conhecer profundamente questões como a interpretação de mão na bola ou impedimento, que geram muitas dúvidas até para torcedores e jogadores. Além disso, a constante evolução de novas tecnologias no jogo exige uma adaptação ainda maior. O VAR, que começou a ser utilizado para revisar decisões sobre gols, foi expandido para outras situações, como possíveis cartões vermelhos, identificação correta de atleta a receber o cartão e decisões sobre pênaltis. Portanto, é essencial que os árbitros estudem regularmente o livro de regras, participem de seminários, cursos de atualização e se mantenham informados sobre novas decisões e diretrizes da IFAB. O estudo das regras não é algo pontual, mas sim uma prática contínua que garante uma arbitragem mais assertiva, precisa e justa. Em resumo, a evolução das regras do futebol e o livro que as formaliza são testemunhas de como o esporte cresceu e se tornou um fenômeno global. Para os árbitros, dominar essas regras é um compromisso constante. O estudo contínuo, a prática e a atualização são essenciais para garantir que as partidas sejam disputadas dentro de um ambiente justo e equilibrado. Cada árbitro, ao se aprofundar no estudo das regras, desempenha um papel essencial, não só na arbitragem em si, mas também na integridade do esporte como um todo. Muito bem, pessoal, chegamos ao final dos nossos estudos. Quero agradecer a participação de vocês, a paciência e a boa vontade que tenham se identificado com as dicas e o tema de hoje, pois considero esse trabalho muito importante e proveitoso para o seu futuro. Mesmo que vocês saibam tudo o que está escrito aqui, quanto mais assimilarem as informações e as dicas, vai ser melhor para o seu trabalho. Não esqueçam, se inscrevam em Dicas de Arbitragem no podcast, Instagram e no canal no YouTube. E se você tiver alguma dúvida, pode enviar uma mensagem para o nosso e-mail, dicasdearbitragem@gmail.com. Dê aquele joinha e compartilhe as postagens e vídeos para as pessoas que vocês saibam que desejam se tornar árbitros e árbitras. Antes de finalizar, quero repetir um trecho do nosso material de hoje, que serve de profunda reflexão para que vocês estudem cada vez mais. O estudo das regras não é algo pontual, mas sim uma prática contínua que garante uma arbitragem mais assertiva, precisa e justa. Foquem nisso, estudem bastante. Até o próximo episódio. Bons estudos!